Se você está buscando uma recolocação profissional no varejo farmacêutico, este vídeo é para você. Minha convidada fala sobre as 5 atitudes que você precisa ter para se sair bem numa entrevista de emprego, logo depois da vinheta. Olá, que bom ter você aqui no canal da Ascoferd no YouTube. Este é o Ed Farmácia, eu sou Viviane e toda terça-feira, 19 horas, eu estou aqui contigo entrevistando um novo convidado, um novo especialista sobre algum tema que tem a ver, com a gestão da sua farmácia e da sua drogaria. Hoje a gente vai falar especialmente com as pessoas, os profissionais do varejo farmacêutico que estão em busca de recolocação profissional. Mas antes, quero te pedir para já se inscrever aqui e ativar o sininho para não perder nada e te dizer também que esse conteúdo está disponível em formato podcast no Spotify ou no Google Podcasts. Como você se sente quando vai para uma entrevista de emprego? Nervoso, nervosa, não sabe como se comportar? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber. Muita gente perde boas oportunidades porque desconhece o que a gente vai te ensinar nesse vídeo de hoje. A gente vai conversar sobre as 5 principais atitudes para você se sair bem numa entrevista de emprego. E quem conversa com a gente sobre isso é a Carla Coelho, professora na área de desenvolvimento de pessoas e empregabilidade. A Carla já passou aqui no canal. Carla, muito obrigada pelo seu retorno, por ter você novamente aqui com a gente. Eu que agradeço, Vivi, porque assim, para mim é um prazer, estar aqui fazendo troca de conhecimento, troca de ideias, né? É importante a gente poder passar para as pessoas aquilo que a gente sabe e saber que está fazendo a diferença, né? Olha, como eu disse, tem vídeo da Carla aqui no canal, vou colocar o link de um vídeo bem interessante aqui em cima, que a gente gravou recentemente sobre feedback, sugiro que você assista. E também quero te contar uma coisa bem interessante, rapidinho, antes de começar essa entrevista com a Carla. A Carla e a Ascoferd são idealizadores do projeto Talento Farma. Esse projeto, que na verdade é uma plataforma, ele será lançado no dia 12 de setembro, às 15 horas, aqui no YouTube. A gente vai fazer uma live exclusiva para fazer o lançamento dessa plataforma e a gente vai agregar também conteúdos muito interessantes para você que procura emprego ou para você que quer contratar profissionais no varejo farmacêutico. Se você quiser saber, o que é o Talento Farma, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo o link do site para você dar uma olhada, mas você está convidado para participar dessa live gratuita no dia 12 de setembro, 15 horas, aqui no YouTube. Essa live vai trazer muitas dicas para você que busca uma recolocação profissional ou para você que pretende contratar bons profissionais. Eu tinha esse recadinho para te dar. E também quero pedir para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com todo mundo que você acha que precisa conhecer as 5 atitudes que a gente precisa ter para se sair bem numa entrevista de emprego. Carla, uma das primeiras atitudes, a gente bateu um papo, fez um briefing antes, uma das primeiras atitudes que você pontuou para mim é sobre equilíbrio emocional. Você disse assim, olha, uma atitude importante é ter equilíbrio emocional. Agora, como que a gente consegue esse equilíbrio emocional antes de uma entrevista? A pessoa geralmente está sempre nervosa. Que dica você tem para ela ter esse equilíbrio emocional? Vivi, uma das primeiras coisas que o mercado vem exigindo da gente é a tal inteligência emocional, né? Então, é uma competência importante que, se você já vai preparado, já fica destacado lá para o recrutador perceber o quanto você consegue dominar as suas emoções. Tem uma questão que eu queria só pontuar antes de eu falar, né, esse quesinho aí do que é melhor você fazer, é a entender que inteligência emocional é você ter o controle das suas emoções, não é você deixar de ter as suas emoções, mas você saber em que momento ela se starta, né, e você ter o controle disso. Porque a gente escuta muitas pessoas dizerem assim, você tem que ter a inteligência emocional, você não pode sentir raiva. Como não? Nós somos seres humanos, né? Sentimos raiva, tristeza, alegria, euforia. Então, é importante que a gente saiba que inteligência emocional não necessariamente é deixar de sentir as coisas que a gente sente, e sim ter o controle. Agora, como é que você pode se preparar para isso? Primeiro, de tudo, é o autoconhecimento. Ou seja, se eu sei quem eu sou, se eu domino as minhas competências de fato, tenho consciência de todas elas, eu vou para uma entrevista, me entregue. Vai dar aquele friozinho na barriga? Vai, né? Todo artista diz que a primeira apresentação dele no teatro sempre dá o friozinho na barriga, não importa se ele tem 20, 30 anos. E na entrevista não é diferente, muito pelo contrário.
Então, tenta você se entender, né? Se colocar naquela posição assim, eu estou indo para a minha melhor oportunidade, né? Então, aqueles pensamentos agregadores, e não assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou tremer na hora? Será que eu vou gaguejar? Né? Vai com aquela sensação de que você está indo sabe, de peito aberto, braços abertos, consciente de quem você é, das suas competências e principalmente, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso mais à frente, mas principalmente entendendo que é o perfil da vaga descrito pelo o recrutador e pelo, né, o gerente daquela área em que você está buscando a colocação e o seu perfil. E as coisas vão se alinhando. Pode ter um detalhezinho que não se encaixe os perfis, mas isso não quer dizer que você não seja uma pessoa competente, que você seja a pior pessoa do mundo, o pior profissional do mundo. Eu acho que se você vai, de fato, com uma visão de que você está levando o seu melhor, certamente você consegue ter esse equilíbrio para não gaguejar, né, não tremer e poder se colocar de maneira mais correta possível, mais assertiva possível. É muito interessante isso que você falou, né? Porque a gente realmente, a gente tem as emoções e não há como se livrar das emoções. Se você não tiver emoção, você vai ser um robô. E não dá para ser um robô. O que a Carla quer dizer é que você pode se sentir ansioso, pode se sentir nervoso, mas você precisa saber controlar isso. Você sabe? Coloca para mim aqui nos comentários se você já teve alguma experiência de alguma entrevista que você foi, que você não se sentiu legal, que você ficou muito nervoso, que você ficou muito ansioso e que isso atrapalhou o seu desempenho. Coloca aqui que eu quero saber, tá bom? Uma outra atitude muito importante que a Carla sinalizou para mim é a atitude de criar empatia com o entrevistador. Como, Carla, o candidato pode criar essa empatia, demonstrar essa empatia? Quais são as suas dicas? Assim como a gente vai tenso, o recrutador também está tenso. Assim como a gente tem um peso nas nossas costas, o recrutador também tem. Então, ele precisa fechar as vagas, que não são poucas, né? Muitas empresas têm um volume de vagas muito grande. A gente sabe que o varejo farmacêutico é um mercado onde a gente tem muitos profissionais, então está sempre buscando profissionais para aquela farmácia ou para aquela drogaria. Então, é importante que você saiba que ele é tão quanto você, um ser humano. E aí, nesse aspecto, o que eu gosto de frisar é assim, a empatia é você entender que ele está ali no papel de um profissional que precisa entender qual é o seu perfil, se esse seu perfil está alinhado com o perfil da organização, né? Daquela organização ou daquela farmácia, daquela drogaria, do ambiente do varejo farmacêutico. A partir disso, você já consegue fazer uma ligação com aquele recrutador. E você não está olhando para uma pessoa que, assim, ele está querendo me reprovar. Ah, eu tenho certeza. Porque aí você fica muito reativo. E aí eu acho que essa é a questão. Quando você olha para o recrutador como alguém que é para te eliminar, você é reativo e aí você não se sai bem nas entrevistas. Então, entender que aquele profissional que está na sua frente, ele tem as atribuições dele, assim como você, quando for selecionado, vai ter as suas e vai ter determinados comprometimentos, vai ter determinadas entregas, né, que aquele recrutador que está ali na tua frente vai ter que ter. Você comentou que uma terceira atitude muito importante é a gente falar das nossas próprias experiências, né? Então, por exemplo, vamos porque eu, Viviane, vou para uma entrevista de emprego, eu preciso demonstrar quais são as minhas experiências que conversam, que estão alinhadas com aquele cargo. Mas eu estou pensando aqui, tem aí uma forma, né? Tem aí um ponto importante que é não pode haver uma hipervalorização, porque senão o recrutador pode pensar assim, pô, esse cara tá falando que faz e acontece. Então, assim, é importante valorizar as experiências, mas em que medida? Para que o candidato não passe do ponto, digamos assim, não pareça arrogante ou não pareça que está querendo se valorizar demais. Eu vou fazer um link com a nossa primeira atitude, tá? Se você tem inteligência emocional, ou seja, se você se conhece, sabe quais são as suas competências, o que você vai fazer é apresentar as suas competências. Porque muitas das vezes esse a mais, né,
ele está muito relacionado àquilo que a gente não tem, é que a gente quer demonstrar. Aí você começa a ser arrogante, quer contar vantagens, e que não é por aí. Quando eu falo para a gente não deixar de colocar as nossas experiências, elas são extremamente relevantes, eu quero dizer o seguinte: você tem uma vivência profissional. E muitas das vezes, o recrutador ele te faz uma seguinte pergunta assim: me conta um pouquinho sobre o que você falou a respeito, que você vivenciou, né? Como é que você se saiu em relação a um cliente que foi, de repente, ele foi agressivo com você? Ele está te fazendo perguntas que são extremamente abertas e você vai colocar as suas experiências contando uma vivência, uma experiência. E não você dizer assim, eu era excelente como atendente, né? Todas as pessoas que chegavam, eu era cortês, eu tinha empatia, e aí você está sendo forçado, você está mostrando uma coisa que talvez não tenha sido a realidade. E quando ele te faz essa pergunta, o que ele quer saber é como é que foi a tua experiência, a tua vivência. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo é que tudo que a gente vive, independente de ser profissionalmente ou não, né, é uma oportunidade de mostrar nossas competências. Vou te dar um exemplo. Um atendente de farmácia que tem como uma atividade social ir todo final de semana ou de 15 em 15 dias prestar um auxílio num asilo, ele será um excelente atendente de pessoas idosas quando for na farmácia. E aí o recrutador, ao saber que ele vai lá, ele consegue identificar ali competências da escuta, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Vai identificar a escuta, ele vai identificar se aquela pessoa é empática, ele vai identificar se aquela pessoa tem um brilho no olhar no momento em que ela está atendendo o cliente. Então, tudo isso faz parte do contexto da experiência, daquilo que a pessoa pode colocar no momento em que ela é questionada. Ela tem que ter o time certo, ela tem que perceber o time certo para poder falar. Ela não pode chegar atropelando o entrevistador falando das suas atividades, enfim, tem que ter ali uma sensibilidade. E aí a gente estava falando das emoções, né? Que você não pode se privar das emoções, de ser ansioso, de ficar nervoso, para não parecer um robô. E aí, robô também é uma atitude que você deve evitar, quer dizer, você não deve ser um robô. Mas quais são as dicas? Existem dicas que você pode dar para que essa pessoa possa parecer natural? Ou não tem como? Ou a pessoa é natural ou a pessoa não é natural, Carla? A gente encontra muito assim, saiba como se comportar numa entrevista de emprego, né? A gente vê isso milhares. E existem aquelas receitas que a pessoa entende como uma receita de bolo, que você tem que colocar 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha e o leite, certo? Certo. Ocorre que a bacia é uma só, né? Então, você está colocando tudo aquilo ali, vai misturar e não vai fazer diferença. Qualquer outra mistura, a bacia é única. Nós não somos únicos. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Fique engessado. Imagina se eu tivesse aqui numa entrevista com você e você me perguntasse assim, Carla, o que que você acha sobre a entrevista de emprego? Muito legal, Viviane. Então a gente não fica muito engessado, e não é para ficar engessado, é para você ser o mais natural possível, você ser o mais espontâneo possível, e não é vou estar falando, vou estar fazendo, eu serei o melhor atendente, porque isso soa falso, isso não é verdadeiro, não é você. Então, o ideal é que você vá carregando tudo aquilo que a gente já falou, né? Com a inteligência emocional, sabendo que você está diante de um outro profissional, que ele tem todas as dificuldades que você vai ter também na tua vida profissional. E aí, o que eu posso te dar de dica, assim, sabe aquela cerejinha do bolo? É, não siga modelos que não cabem em você. Olhe os modelos, olha tudo que você tiver de oportunidade e assim, e entenda, será que isso é bom para mim? Será que não rir demais, ficar sério demais, não olhar para baixo, não olhar para cima, não olhar para os lados é o ideal? Você tem que avaliar
exatamente o teu perfil, aquilo, quem você é, e tentar ser o mais natural possível. O recrutador, e aí eu posso te afirmar, de certa forma, hoje, no mercado, ele tá entendendo mais como é que funciona esse processo nas pessoas, né? Essa ansiedade, essa angústia. E hoje se fala muito, e aí fica a dica para as pessoas buscarem o conhecimento sobre isso, as entrevistas por comportamento, né? Entrevista comportamental. E essas entrevistas comportamentais, elas falam de vivências. Então, me conta sobre como você vivenciou, né? Que experiência você teve com um cliente difícil. E aí, não dá para ser robô, né? Porque você vai gesticular, você vai falar, ai, aquele cliente que foi difícil, eu tive que fazer isso, fazer aquilo. A tua expressão facial vai trazer as informações que você precisa. E eu acho que o caminho é esse, é tentar ser o mais natural de fato possível e olhar para a tua vivência, porque aí você consegue trazer para o recrutador experiências maravilhosas e comportamentos sem ser robotizado. Maravilha, Carla, são excelentes dicas. Uma quinta atitude é faça uma escuta ativa. E eu queria entender primeiro com você o que que é essa escuta ativa. Se você sabe o que é escuta ativa, coloca aqui embaixo o que que você aprendeu sobre escuta ativa. E como ela é feita, né? Como é que a gente coloca em prática essa escuta ativa? Uma coisa que, assim, legal que você falou, né, que a gente tem o vídeo de feedback, então fica aqui também a minha dica para o pessoal assistir o vídeo de feedback, né, entrevista de feedback, porque fala muito também sobre escutativa. O que que é escutativa? É você ouvir de forma ampla, porque o ouvir está relacionado ao aparelho auditivo, tá? É o som que você ouve em qualquer momento. A escutativa está na codificação do que você está ouvindo, ou seja, o quanto na expressão daquela pessoa, o timbre de voz, né? Então a gente pode, quando a gente fala mais firme com o filho, né, ou com a filha, olha, é isso, isso, isso. Você percebe ali que tem uma comunicação, uma informação bastante relevante que quando a mãe chama a gente pelo nome completo, tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Então, isso é escutativa, são os gestos, a forma como a pessoa coloca, a entonação, as palavras envolvidas. Então, a escutativa vai além, né? Vai além. A gente tem por hábito de dizer assim, você está fazendo alguma coisa, e aí a pessoa chegar para falar com você, fala que eu estou te escutando, fala que eu estou te escutando. Geralmente, esse é o gesto que a gente fala. Está escutando mesmo? Não, não tá, né? Você está ouvindo a fala, escutar mesmo, decodificar aquilo, as palavras, qual o sentido daquilo que a pessoa está querendo te passar, os sentimentos, as emoções, isso é a escutativa. E aí, trazendo para recrutamento, assim como os próprios recrutadores precisam desenvolver esta habilidade, nós também, quando vamos ser entrevistados, precisamos ter isso bastante aguçado. Por quê? Porque isso atrapalha, inclusive, de você responder uma pergunta que o recrutador está fazendo. Quando você não está olhando o contexto, né? Você não está percebendo aquela pergunta de forma ativa, você sai respondendo coisas que não fazem o menor sentido, porque você não está pegando aquelas respostas na íntegra, você não está vendo os gestos do recrutador, você não está olhando nos olhos dele, você não está percebendo exatamente o que ele quer te perguntar. E aí, o que que você achou das dicas da Carla? Deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo para todo mundo. Mas antes eu quero que a Carla explique aqui pra gente rapidamente o que é o Talento Farma, porque eu comentei sobre o Talento Farma no início do vídeo, já coloquei até algumas informações aqui na descrição. Carla, rapidamente, o que que é o Talento Farma que vai ser lançado no dia 12 de setembro aqui no canal da Escoferge? Olha, eu vou resumir numa frase. É o caminho mais curto, entre você, profissional, que está em busca de uma colocação ou de uma recolocação, e os recrutadores, né, as farmácias e drogarias que estão sedentas por bons profissionais que estão no mercado. A plataforma Talento Farma, ela vai mediar essa relação, né? Por ser exclusiva da área, só vão estar ali, né, pessoas que têm de fato interesse de trabalhar no varejo farmacêutico. Então, para os recrutadores, é maravilhoso, porque ele sabe que ali são profissionais que vão estar engajados quando eles selecionarem, né? Tem de fato a intenção de estar naquele mercado.
para os candidatos, ainda mais, porque se eu sou um farmacêutico e quero atuar numa farmácia, eu tenho um caminho certo para ir. Eu não vou ir para qualquer plataforma, porque eu vou ser um em 1 milhão. Ali eu vou ser de fato o profissional que aquela farmácia, aquela drogaria está querendo, está buscando. Você que está aí nos assistindo, se prepara para a live do dia 12 de setembro, 15 horas, aqui no canal da Ascoferj. A gente vai ter a participação da Carla e de mais 2 profissionais, Sebastião Mascarenhas e Fabiana Pugliese. Eles vão falar um pouquinho sobre as demandas do mercado nessa área de gestão de pessoas, de carreira, de empregabilidade. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no canal mais uma vez. Adorei falar contigo de novo. Eu que agradeço, Vivi. É sempre um prazer estar aqui com você, com esse público que é maravilhoso, né? As pessoas interagem, estão sempre escrevendo lá, questionando, então eu acho que isso é muito legal. E se a gente pode contribuir, por que não? Não é mesmo? Quero agradecer a você que assistiu a gente até o fim. Muito obrigada pela sua companhia, por seguir a gente aqui no YouTube, por compartilhar, por curtir. Quero agradecer também o pessoal que está ouvindo a gente no Spotify e no Google Podcast. A gente também está lá com um programa em formato de áudio. Então, obrigada a você que está nos ouvindo aqui. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.